Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos as lições da Escola Sabatina desse semestre, lições essas especiais, falando sobre a vida do cristão. Está comigo o irmão Denilson, iremos partilhar junto essa mensagem, juntamente com todos que nos assistem, falando sobre as virtudes cristãs. Passo para o irmão Denilson, então, a palavra. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos também a mais esta lição de Escola Sabatina, que faremos agora a apresentação das perguntas e nela os comentários devidos. Título da lição: Virtudes Cristãs, o verso áureo. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Esse texto está em Colossenses 3, 23. Por isso que em tudo, irmão Denilson, que nós formos fazer, desde uma pequena tarefa, é preciso nós termos ciência de que Deus vê todas as nossas intenções, os interesses com que nós estamos realizando aquela tarefa, né? Então, Paulo, falando aos Colossenses, ele dá essa advertência, né? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso faz parte do desenvolvimento das virtudes cristãs. Esse senso de responsabilidade em fazer de maneira que fiquemos então com a consciência tranquila diante de Deus que estamos sobre os olhos dele. Isso me faz lembrar, quando nós estudamos há pouco tempo a lição falando sobre a questão do santuário, quando foi para executar o plano, né, a arquitetura, a planta do santuário terrestre. Então Deus queria que fizesse, eles entenderam que estavam fazendo para Deus essa planta. Então foi feito da melhor maneira possível, porque estavam fazendo para Deus e não para os homens. Pegando carona nessa sua ilustração, essa lição que o irmão Danilson está se referindo foi a lição, o último semestre do 2024, né, do ano 2024. E ali havia uma observação em que Deus diz a Moisés: faze tudo conforme te mostrarei. Então, nesse aspecto, em tudo que nós formos fazer, é preciso nós termos esse senso de que estamos fazendo como ao Senhor e não aos homens. Vamos para a primeira pergunta, onde nos é dito: que instrução prática os filhos devem aprender na escola do lar? Provérbios 31, 27 e 29. Diz-nos assim, antes de ler o texto, meu Denilson, gostaria de fazer um breve comentário das lições anteriores. Essas lições, até aproximadamente a lição 10, falando sobre a vida do cristão, vai estar especificando mais exatamente a conduta no lar, né? A primeira lição fala a respeito sobre o nosso exemplo particular como os pais, né? E assim sucessivamente vem chegando. Então é maravilhoso nós termos esse senso. Aqueles que já têm seus filhos formados, através dessas lições poderão ainda, vamos assim dizer, reaprender e ainda buscar corrigir alguns erros que já foram realizados. E vamos então ao livro de Provérbios 31, 27 a 29. Atende ao bom andamento de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, eles chamam ditosa. Muitas mulheres procedem ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres
procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja, né? Aqui falamos sobre a mulher virtuosa. Que coisa maravilhosa, né? Aquele que a encontrou, então encontrou uma joia muito, muito valiosa. E é nesse aspecto que a mãe e o pai devem dar para os seus filhos. Segundo aqui Salomão, diz que os seus filhos chamam de ditosa, né? Ela é sempre bem falada pelos seus filhos. O seu marido chama ela de virtuosa, né? Então é maravilhoso isso e mostra o senso de obrigação. Muitas vezes nós observamos em nossos filhos os defeitos nossos agora sendo revelado neles. Então, quando nós muitas vezes achamos que é de pouco valor aquela forma talvez abrupta de agir, um linguajar que não seja um linguajar de um cristão, isso vai se manifestar quando os filhos forem tornando-se, se amadurecendo, copiam esse modelo do pai. Vamos à nota. Diz aqui, na escola do lar, devem as crianças ser ensinadas a cumprir os deveres práticos na vida diária. Enquanto ainda são pequenas, deve a mãe dar-lhes algumas tarefas simples a fazer cada dia. Levará mais tempo para elas as ensinar do que fazê-la ela própria. Mas lembre-se de que deve, na formação do caráter delas, lançar o fundamento da prestatividade. Lembre-se de que o lar é a escola em que ela é a mestra principal. Toca-lhe ensinar os filhos a cumprir os deveres da casa, pronta e habilmente. Tão cedo quanto possível na vida deles, devem ser ensinados a participar dos encargos do lar. Desde a infância, os meninos e as meninas devem ser instruídos a aceitar cada vez mais pesados encargos, auxiliando inteligentemente na obra da sociedade familiar. Então, falar aqui dos deveres práticos da vida. Esse, então, deve ser dado ao ensinamento dos pais para com os filhos. Interessante, irmão Denilson, que aqui fala a respeito de colocar pequenas responsabilidades, obviamente a princípio, e à medida que vai se fortalecendo e amadurecendo, vão tornando mais responsáveis, até o ponto de receber, então, pesados encargos e assim poder auxiliar a sociedade familiar. Isso é muito importante, vai mostrando as qualidades que cada um tem, mas se deixar passar esse momento áureo, depois fica difícil de alcançar, né? Eu tenho uma breve experiência. Minha mãe, ela só teve filho homem e ela ensinou desde pequeno. Eu era o responsável pela cozinha, então eu tinha que lavar a louça da casa desde 5 anos em diante. Lavar no bom sentido de aprender, não de obrigação por causa da idade, né? Vamos para a segunda pergunta. Denilson, por gentileza, Provérbios 14, verso 1, diz assim: qual desculpa muitas mães apresentam? Vamos ver aqui, já começa uma situação de uma sociedade distorcida, onde as mães arrumam a desculpa. Vamos ver que tipo de desculpa que é apresentado aqui, segundo Provérbios, depois a nota. Então, diz aqui em Provérbios 14:1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas diz que a tola a derruba com as próprias mãos. Ou seja, se ela não tiver sabedoria, ela não coloca os filhos para aprender desde pequeno as obrigações. Diz a nota assim da orientação da criança, na página 119, milhares em sua própria casa são deixados quase sem educação. Dá tanto trabalho, diz a mãe, prefiro eu mesmo fazer essas coisas. Dá tanto trabalho, você me amola. Não se lembrará a mãe de que ela mesma teve de aprender nos jotas e nos tis, antes de poder ser útil.
É um erro para as crianças, para a criança recusar ensinar-lhe pouco a pouco. Conservai essas crianças convosco, deixai-as fazer perguntas, responde-as com paciência, dai aos vossos filhinhos algo a fazer, deixando-os ter a felicidade de supor que vos ajudam. Não deve haver repulsa a vossos filhos quando procuram fazer coisas apropriadas. Se cometem erros, se ocorrem acidentes e as coisas se quebram, não os censureis. Olha quanta desculpa. Nós vivemos num mundo, numa geração extremamente acelerada, com tecnologia à sua disposição. Há uma ansiedade natural entre a sociedade e uma falta de paciência no processo educacional. Então, mas isso nós estamos falando no ano de 2025. Armour White escreveu isso aqui antes de 1900, no ano de 1897. Então, há 128 anos atrás, já existia esse perfil. Imaginamos agora em nossos dias, muito mais. Só que isso leva a um desestímulo, ou se censurar as crianças, vai fazer com que elas não tenham o desejo de auxiliá-los. Eu mesmo tenho uma breve experiência também com o meu filho. Eu lembro que uma vez, ele de pequeno, eu falei uma palavra de censura para ele. E ele não esquece dessa palavra até hoje. Então, nessas horas, a gente, se não tiver a sabedoria, pode falhar nesse quesito. Então, vamos para a terceira pergunta da lição. Diz para nós aqui: o que tem sido uma das mais seguras proteções contra a onda do mal? Eclesiastes 2, verso 24. O irmão Rony vai ler para nós 24 e 25. Diz assim, Salomão: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem de seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem das mãos de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Olha que coisa perfeita, né? Então o trabalho ele é uma bênção. O trabalho ele dignifica o homem, digno é o trabalhador do seu salário. Então tudo isso aqui é muito maravilhoso. Então, nada há que mais satisfaça do que você ver o seu trabalho em desenvolvimento, né? Anota, irmão Denilson, diz da seguinte forma também: uma das mais seguras salvaguardas da juventude é a ocupação útil. As crianças que são adestradas nos hábitos de trabalho, de maneira que todas as suas horas sejam útil e agradavelmente empregadas, não têm inclinação para queixar-se de sua sorte, nem tempo para ociosas ilusões. Correm pouco perigo de adquirir hábitos ou camaradagem viciosos. Então, enquanto nós estamos com o nosso tempo ocupado, o inimigo não vai tirar proveito da situação, mas a mente desocupada, então, torna-se um objeto de trabalho para que assim ele possa maquinar o mal nas mentes juvenis. Sim. Quarta pergunta, então: o que é importante considerar para que os filhos tomem gosto pelo trabalho? Eu tenho aqui Eclesiastes, capítulo 3, verso de 2 a 8, onde diz: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Verso 5: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar,
tempo de guerra e tempo de paz. Então, anota o verso da Bíblia, vem com referência à pergunta, que o que se deve então fazer, que há tempo para todas as coisas. E no quesito que vem falando aqui, na questão do trabalho, das responsabilidades, também deve-se ter o tempo para que a criança possa crescer sabendo que ela vai ter que ter esse tempo separado nas 24 horas do dia que ela vai ter. A nota diz para nós aqui: desde a infância, as crianças devem ser ensinadas a fazer as coisas apropriadas à sua idade e aptidão. Os pais devem encorajar agora os filhos a serem mais independentes. Sérias dificuldades logo se verão na terra, e as crianças devem ser ensinadas de tal maneira que as possa enfrentar. Ensinai os vossos filhos a serem úteis e assumir responsabilidades de acordo com a sua idade. Então, o hábito de trabalhar tornar-se-á para eles uma segunda natureza, e o trabalho útil nunca parecerá penoso e ingrato. Está na Orientação para a Criança 122. Finalizando, caso tenha as crianças a devida educação no lar, não serão vistas pelas ruas, recebendo ensinos ao acaso, como acontece com muitas, assim lá no tempo da irmã White, como nos dias de hoje, com a situação mais pior ainda das grandes cidades, do lugar que você mora, vai sendo muito mais pior ainda. Quinta pergunta. Por que trabalhar antes de brincar? E que tática os pais devem adotar? Nós vamos ver que há há um erro, né? Hoje se dá muita ênfase ao lazer, à recreação e menos ao trabalho, principalmente nessa faixa etária. A Eclesiastes 3, verso 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então há tempo para todo o propósito. O Denilson leu para nós aqui na pergunta anterior: há tempo de brincar, tempo de trabalhar, tempo de se abraçar, tempo de não se abraçar. Então há tempo para todas as coisas, desde que nós tenhamos gestão do nosso tempo. O tempo também, ele é um talento, e Deus vai pedir conta desse talento tempo. Me lembro muito de irmãos, quando eu tinha a tenra idade, de que aproveitava os retalhos de tempo para fazer a leitura. Então, se não estava admoestando, estava lendo. Se não estava lendo, estava trabalhando. Então, os retalhos de tempo também, que muitas vezes deixa a mente a vaguear soltamente, então pode ser trazido então sob sujeição para uma boa leitura e dessa forma melhor aproveitar. Diz a nota aqui: minha mãe me ensinou a trabalhar, diz a irmã White. Eu costumava perguntar-lhe: por que sempre devo tanto trabalhar antes de brincar? É para educar e treinar tua mente para o trabalho útil. E além disso, é para evitar travessuras. E quando ficares mais velhas, me agradecerás por isso. Quando uma das minhas meninas, uma neta, ela diz aqui, me diz: por que devo eu fazer tricô? Então vêm as respostas. As vovós fazem tricô, respondi-lhe. Pode me dizer como as vovós aprenderam a tricotar? Ora, elas começaram quando eram meninas. Os pais devem inventar maneiras e meios para conservar os filhos ocupados com o que é útil. Deem-se às crianças pequenos pedaços de terra para cultivar, para que tenham algo para dar como oferta voluntária. Até nessa parte produtiva, para que ela já comece a aprender a questão da liberalidade, até quem mora numa chácara dá um pedaço de terra para a pessoa, um quadradinho ali, ele vai plantar uma hortaliça e assim vai ter um provento, e esse provento ele poderá também fazer a sua oferta. Sim. Então passamos para a sexta pergunta. Que regra deve ser adotada
a fim de que o trabalho fique terminado. Eu tenho aqui Provérbios 24, verso 30 até o 34, dizendo: Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo, recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobreverá a tua pobreza, como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Então aqui mostra a condição de que se você não tiver uma regra para desenvolver o teu trabalho, a tua responsabilidade, nada vai prosperar na vida, no caso dessa criação desses filhos sob a responsabilidade dos pais. Irmão Denilson, nessa observação de Salomão, ele fala: vi a vinha do preguiçoso. Como é que ele soube que a vinha era de um preguiçoso? Começou pelo Estado. A vinha estava o muro estava derribado, não estava cheio de mato. E qual era a justificativa? Segundo nós vemos aqui, um pouco de cochilo, um pouco querendo cochilar, outro pouco de braços cruzados, outra hora. Então é mais ou menos naquela linha. Olha, eu não vou fazer nada porque parece que vai chover. E assim cada um na sua justificativa, mas isso vai se qualificar em o nome a qual Salomão fala: vagabundo. Não tem destreza, não aprendeu, não quis, não poderá. Os seus frutos vai dizer o que verdadeiramente ele é. Então, se os irmãos perceberem, ao ler essa nota em seguida, os irmãos vão ver que se uma criança é ensinada a fazer uma tarefa e ela não terminar, subsequentemente ela vai começar outra e também não vai terminar. E assim o trabalho não vai ser concluído. É assim que nós vamos refletir nessa nota aqui. Diz que as crianças frequentemente iniciam o serviço com entusiasmo, mas encontrando dificuldade ou cansando-se dele, desejam mudar e empreender alguma coisa nova. E assim vão passando de uma coisa para outra, sem nada completar. Os pais não devem permitir que os filhos sejam dominados pelo amor à variação, ou seja, uma coisa agora, paro, faço outra e nada se conclui. Ainda diz aqui que os pais não devem permitir que os filhos sejam dominados pelo amor à variação, não devem ocupar-se tanto com outras coisas que não tenham tempo para disciplinar pacientemente as mentes em formação. Algumas palavras de animação ou um pouco de ajuda no momento apropriado podem auxiliá-los a transpor a dificuldade e o desalento, e a satisfação resultante de completarem a tarefa que empreenderam os incentivará a serem mais diligentes. É muito útil essa nota, né? Então é natural, é da nossa inclinação. Começa a cansar, começa a desanimar, vou fazer outra coisa. Então não deve ser assim. Deve auxiliá-los, amenizar o trabalho, ajudar a como otimizar o tempo, e assim vão aprendendo a firmar e ter também uma profissão. Eu lembro, quem já morou no campo, né? Você, conforme vai fazendo um trabalho, você inicia de manhã, você programa para que na hora que o sol está quente, você vai fazer uma atividade que o sol não esteja em você, e aí você consegue render mais o dia, né? São atitudes sábias para que você possa desenvolver o trabalho juntamente com os seus filhos. Vamos para a sétima pergunta. Por que é errado deixar as crianças de braços cruzados sem nada a fazer? Salomão, diante desse aspecto, ele dá o conselho no livro de Provérbios, no capítulo 20, no verso 29, diz que
O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as suas cãs. Então, o ornamento, a beleza do jovem está onde? Na sua força. Enquanto a dos velhos são o quê? Os cabelos brancos, né? Atingiu aquela idade. Olha que coisa maravilhosa, tem uma trajetória, tem uma história, tem deixado um bom legado ou não. Então aqui Salomão já falando das duas versões, né? Enquanto o jovem mostra vivacidade, força juvenil, já os velhos mostram experiência, podem auxiliá-lo de maneira que pode otimizar o tempo e agora, em cima disso, ele ganhar mais experiência que o seu pai ou que a sua mãe, né? Essa nota é uma nota curta, também no livro Orientação da Criança ou no primeiro Testemunho para a Igreja 392. Orientação da Criança na 128. As crianças que foram mimadas e servidas esperam sempre isso. E caso sua expectativa não se realize, ficam decepcionadas e perdem o ânimo. Essa mesma disposição se manifestará através de toda a sua vida. Serão incapazes, dependendo do auxílio de outros, esperando que outros os favoreçam, eles façam concessões. E caso encontre oposição, mesmo depois de atingir a idade adulta, julgam-se maltratadas e assim atravessam penosamente o caminho pelo mundo, mal sendo capazes de levar as suas próprias cargas, murmurando e irritando-se frequentemente, porque tudo não vai à medida dos seus desejos. Então, uma criança que sempre teve aquilo que sempre desejou, então ela vai se tornar inapta ou vai sofrer muito à medida que a vida vai se manifestando, né? Então é preciso também deixarmos que a criança vá conquistando conforme as suas forças, e os pais então vão guiando-as. E hoje, na atualidade, corre esse grande risco de o pai poupar muito filho por causa das proteções que as leis hoje do país, de vários lugares, dão para que o filho não seja um escravo, uma pessoa obrigada a fazer determinada coisa que não é para a idade dele, que assim o mundo interpreta errado, acaba danificando então a educação do filho e vão para uma outra direção, que a gente vê o que está acontecendo com os jovens de hoje. Tudo fora do rumo, do plano original de Deus. Oitava pergunta. Que outra virtude os pais devem cultivar junto com os filhos? Provérbios 21:20 diz para nós aqui: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Então aqui vem falando para nós sobre a questão da abnegação, de você controlar o seu filho na questão dele ser também, fazer o sacrifício dele enquanto ele está se desenvolvendo na sua educação. Vem aqui a nota para nós, onde diz que em cada lar devem ser ensinadas lições de abnegação. Pais e mães, ensinem seus filhos a economizar. Animem-nos a poupar suas moedinhas para o trabalho missionário. Cristo é nosso exemplo. Por nossa causa, ele se fez pobre, a fim de que, por sua pobreza, enriquecêssemos. Ele ensinou que todos devem se alistar com amor e unidade, para trabalhar com ele, como ele trabalhava, para fazer sacrifício, como ele fazia, para amar como os filhos de Deus. Nono testemunho para a igreja 130. Agora, mensagem aos jovens 314. Aprendei a lição da renúncia e ensinai aos vossos filhos tudo quanto pode ser poupado pela abnegação. E agora, é agora preciso na obra a ser feita. Os sofredores devem ser aliviados, vestidos os nus, alimentados os famintos. A verdade para esse tempo deve ser comunicada aos que a ignoram. Então aqui vem falando sobre basicamente a abnegação, educar os filhos a poupar para que sejam poupadores
lá no futuro, se realmente eles estiverem no caminho de Deus para também fazer a obra missionária. Lembrando, irmão Denilson, que esse exemplo Jesus nos deixou, né? Ele se fez pobre por nós e uma vida árdua de trabalho junto com o Pai na carpintaria. E nós também temos essa obrigação de ensiná-los a gastar. Muito embora o nosso exemplo já vai contar bastante de maneira positiva, é preciso nós também instruí-los nesse sentido, a nunca gastar todo o recurso que eles vierem a ganhar, mas sempre poupar aqui as moedinhas, guardar, né, nesse aspecto. Então vamos lembrar dos nossos avós no passado, que sempre tinham um dinheirinho lá no embornal, que a gente falava, debaixo do colchão, porque sempre visionando uma emergência. Nona pergunta: que instrução temos a fim de que os filhos não sejam egoístas, mas abnegados? Salomão, no capítulo 13 de Provérbios, no versículo 11, diz: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Tudo que vem fácil, fácil vai embora. Então, geralmente, quando um pai falece, deixa uma grande herança e os filhos não forem encaminhados como sucessores, essa herança veio fácil e vai diminuindo ao longo do tempo, né? Mas quando os pais os fazem dos filhos sucessores, instruindo como usar cada recurso ao longo da sua trajetória, quando eles recebem uma herança, eles já têm gestão, então eles também irão multiplicar. O trabalho, o recurso, os bens que se ajuntam à força do trabalho, então esse aqui só tende a aumentar. Vamos à nota, diz assim: as crianças de 2 a 4 anos de idade não devem ser animadas a pensar que devem ter tudo o que pedem. Devem os pais ensinar-lhes lições de abnegação e nunca tratá-los de tal maneira que as leve a pensar que são o centro e que tudo gira ao seu redor. Muitos filhos herdaram dos pais o egoísmo, mas esses devem procurar desarraigar de sua natureza cada fibra dessa má tendência. Cristo deu muitas reprovações aos que eram cobiçosos e egoístas. A primeira exibição do traço de caráter egoísta, seja na sua presença ou quando estão na companhia de outras crianças, os pais devem procurar restringir esse traço de caráter nos filhos. Alguns pais dedicam demasiado tempo e atenção para distrair os filhos, mas esses devem ser acostumados a se divertirem a si próprios, a exercer seu próprio engenho e habilidade. E assim aprenderão a estar satisfeito com os prazeres simples. Então, até nisso, a criança quer que os pais brinquem integralmente com eles. E a vida não é assim. De 2 a 4 anos já está se formando o caráter dessas crianças. E deve haver um cuidado em especial. Então, deve ser ensinado lições de abnegação, de contenção já do egoísmo, quer esteja só na presença do pai ou na presença de outras crianças, quando esse traço de caráter ele vem a se manifestar, diz que os pais têm a obrigação iminente de tratar para que esse mal não fique então ali enraizado. Passamos para a 10ª pergunta. Por que muitas famílias passam por dificuldades financeiras? Então, o verso de Isaías 55, verso 2, vem dizendo para nós aqui: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, é uma instrução de sabedoria para que você possa ensinar aos seus filhos a não gastar o seu dinheiro com aquilo que não vai ter serventia, daquilo que é perecível, muito fácil de se perder e se disponibilizar. Eu tenho aqui na nota a orientação para a criança
135 e ainda na continuação da mesma página. Diz aqui para nós: coisa alguma que possa ser utilizada deve ser lançada fora. Isso exigirá sabedoria, premeditação e cuidado constante, ou seja, um planejamento. Foi-me apresentado que a incapacidade para economizar nas coisas pequenas é uma das razões de muitas famílias sofrerem a falta das coisas necessárias da vida. Disse aos discípulos, palavras de Jesus: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Embora tivesse todo o recurso do céu à sua disposição, não suportava que nem mesmo uma migalha de pão fosse desperdiçada. Então, mais uma vez aqui Jesus trazendo o exemplo de como você fazer com que você não venha a perder coisas desnecessárias e não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Jesus, então, deu-nos esse exemplo. Recolher os pedaços que sobraram para que nada se perca. Nada, não se joga alimento fora. Não se faz de maneira em exagero e assim desperdice. É preciso ser talentosa, a mãe, o pai serem talentosos de maneira que possam diversificar e ter uma boa gestão nessas particularidades. Assim foi apresentado que há pessoas que têm incapacidade de gerir pequenas coisas. Então, como é que vão chegar nas grandes coisas, né? Vamos então para a última pergunta. A pergunta 11ª. Quando as crianças devem aprender a lidar com os números e por quê? Jesus, no capítulo 25 de Mateus, nos versículos 14 a 18, diz-nos da seguinte forma: pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Por quando as crianças devem aprender números, né? Isso desde a tenra idade, o mais cedo possível, né? A serva do Senhor vai entrar nessas particularidades, mas essa parábola dos talentos, aqui apresentada pelo nosso Senhor, irmão Denilson, é um aprendizado muito grande. Por quê? Porque geralmente as pessoas que recebem mais é tida como que se eles são mais privilegiados. Foi formada uma ideia aqui no nosso país, uma inimizade entre o pobre e o rico, o patrão e o funcionário. O patrão, ele é patrão porque ele teve sabedoria de multiplicar o seu talento. E o funcionário, naturalmente, é funcionário porque tem talentos a multiplicar e um dia também será o quê? Será patrão. Então essa luta entre capital e trabalho que existe há muito tempo, Jesus vem exatamente dentro desse campo da parábola dos talentos, mostrar que muitas pessoas que receberam um talento só, ao invés de fazerem com que esse talento multiplicasse, ele enterra o talento, saindo-se de vítima diante da situação, justificando que, temendo que eu perdesse esse talento e meu senhor viesse pedir esse talento e eu não tivesse mais talento. Então mostra aqui que todos, nenhum de nós, da parte de Jesus, deixamos de receber talento. Nós temos inúmeros talentos, mas está dizendo da experiência daquele que receberam um único talento. E esse que recebera pouco, nada se desenvolveu. Diz a nota assim: quando ainda bem jovens, deviam os filhos ser ensinados a ler, a escrever e compreender algarismos, de maneira que mantenham sua própria contabilidade.
podem progredir avançando passo a passo nesse conhecimento. Sejam as crianças ensinadas a registrar as contas, e isso as habilitará a serem exatas. O menino dissipador será o homem dissipador. A menina vã, egoísta, que só cuida de si, será a mesma espécie de mulher. Que se ensine cada jovem e criança não simplesmente a resolver problemas imaginários, mas fazer com precisão as contas de seus próprios ganhos e gastos. Que aprendam o devido uso do dinheiro usando-o, quer seja suprido por seus pais, quer seja ganho por eles mesmos. Aprendam os rapazes e as moças a escolher e comprar sua própria roupa, seus livros e outras coisas necessárias. E fazendo um registro de sua despesa, aprenderão, como não o fariam de qualquer outra maneira, o valor de uso do dinheiro. Então, entrada e saída, tudo isso é importante a gente aprender, né? Quando fala de dinheiro, naturalmente nós somos inclinados a gostar de dinheiro. Até porque dinheiro nos dá uma sensação de prazer também. O trabalhador, ele é digno do seu salário. E esse dinheiro que ele receba, ele pode multiplicar esse talento também. E o talento do aprendizado, que é um talento, pode se multiplicar mais e mais, até que se torne uma pessoa de destaque. Então aqui, desde muito jovem, já devem os filhos aprender essa lição. Então, aprender a lidar com os números é aprender a lidar com o aspecto financeiro, ainda enquanto criança, e na vida adulta se tornar uma pessoa com responsabilidade nessa questão, porque assumirão futuramente uma família e vão ter que cuidar nesse aspecto financeiro também. Então eu finalizo aqui com as minhas palavras, que Deus abençoe a cada um de nós, aqueles que ainda estão na fase de estar com seus filhos pequenos, que possa aproveitar essa mensagem para que esses filhos não venham a se tornar um fardo lá na vida adulta. Amém. Verdade, irmão Denilson. Quero aqui também deixar minhas considerações. Em primeiro lugar, foi um prazer apresentar essa lição com o irmão, e que toda a honra e toda a glória seja dada a nosso Criador, e todos nós que somos pais, né, devamos, ainda que talvez nossos filhos já passaram da fase da juvenil para a juventude, para adolescente, já são homens formados, ainda assim possamos auxiliá-los mediante o que está escrito na palavra de Deus. Deus se preocupa com o ser de maneira completa, tanto a parte física como a parte mental, como a parte espiritual. Essas lições que nós temos estudado ao longo já desse ano de 2025, ela vem falar exatamente nessa particularidade. Uma família bem ordenada é o futuro da igreja garantida, é o futuro da nação, para uma nação próspera. Esse é o meu desejo e a minha oração a todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.